Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Estou aqui com a equipa do costume, o Ruben e o João. Olá. Tudo bem, malta? E hoje temos aqui um convidado muito especial também, que o Ruben vai passar a apresentar. Epá, estou um bocado renitente com a questão da apresentação, porque ele já disse que não queria grande coisa disto. Mas hoje temos o Bruno Silva, é aqui um amigo da casa. O Bruno, para quem não conhece, o Bruno já tem um pequeno percurso bastante interessante no que toca à fotografia. O Bruno recebeu a bolsa da Manifesta do IPCI, fez parte da programação do Festival Encontros de Imagem em Braga 2008 e com o desmantelamento de Um Rio foi o vencedor da bolsa Estação de Imagem Coimbra 2018. E acho que vamos dar as boas-vindas ao Bruno Olá a todos. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Só uma pequena correção. Então, conta. Eu fiz parte, de facto, da programação dos Encontros de Imagem, mas fiz 2018, não 2008. Ok, então É há corrigir alguns na internet. Internet corrija-se. Ora, vamos se calhar tentar perceber um bocadinho, conhecer de onde é que veio esta tua paixão pela fotografia. Onde é que foste buscar este impulso para fotografar, especialmente até da maneira como fotografas? Gostas sempre de uma imagem um bocadinho mais gritty, Estou a mais tentar contrastada. um bocadinho disso. Não és daqueles que diz que já fotografava desde pequeno? Não, na verdade não. Mas sempre estive envolvido com a fotografia e com aquele ato de registar tudo, por parte da minha mãe. Sempre foi uma pessoa muito ligada às tecnologias. Lembro-me dos natais do início dos anos 90, andava sempre com a câmera de filmar. E acho que isso, de certa forma, sempre tive fotografias, sempre tive álbuns de fotografia, até certa altura. Mas a fotografia, nunca olhei para a fotografia como prática. A fotografia, nunca olhei para a fotografia como isto é uma coisa que quero fazer. Isso tudo começou, na verdade, em Coimbra, em 2005, 2006 talvez. Onde houve uma altura que tive que fazer uma prenda e decidi pela coisa mais fácil, para fazer um álbum fotográfico para oferecer. Mas fotografaste tu ou foste aos álbuns com de família? Álbuns na altura, não, eu fui com fotografias que tinha na altura as câmaras nos telemóveis começavam a dar os primeiros passos. Então fiz peguei uns cartões que tinha, em alguns rolos que tinha, CDs na altura que davam, quando relavas um rolo, com as digitalizações, outros em provas fotográficas, e fui àqueles quiosques que havia em todos os jumbos da Fujifilm e imprimi tudo, e acho que o ato de construção do álbum despertou qualquer coisa em mim, e depois, nos meses a seguir, tentei comprar uma câmera digital, na altura, melhorzinha um bocadinho, mas depois havia ali qualquer coisa também no digital que não me interessava muito. Depois voltei outra vez a comprar uma reflex, uma Canon até, daquelas, ou seja, recentes, dentro do universo da película, foi uma das últimas a ser fabricada. E acho que a coisa começou aí, comecei a regular em casa, película, na casa de banho, em cafeteiras de café, estragar rolos, e no início o que me interessava não era tanto a fotografia, mas sim o processo. Ok. Eu lembro-me de sair da minha casa em Coimbra e vir para a rua e fotografar um carro, um poste, e queria era ir para casa regular esse rolo para ver como é que aquilo saía. E a certa altura, experimentando vários tipos de película, estamos a falar preto e branco, pronto, não é que seja impossível revelar a cores em casa, mas é mais difícil. Chegou a um ponto de exaustão, não é? Já não me interessava tanto o processo, mas sim podia tirar partido dele. Comecei a fotografar com mais consciência, obviamente que na altura, sendo autodidata e não tendo assim uma orientação, fotografei todos os pôr do sóis de Coimbra e a Torre da Universidade, essas coisas todas, e foi tipo, fiz as minhas piores fotografias, foram em Coimbra, sem dúvida. Tu despachaste as tuas. Mas foi a minha escola, então a partir daí, as primeiras 10 mil foram todas estouradas. Acho que é o
não é? O Bressan. O Bressan dizia as primeiras 10 mil, já estourou os 10 mil logo ali. Por isso é que existe o digital, que é para chegar lá mais depressa agora. Não, no meio disto tudo não era inteiramente tudo em película, era um bocado híbrido, não é? Ali fotografava tanto em digital como em película, mas sim, até que isto foi em 2006 até 2010, mais ou menos. Depois acabaste por ingressar o curso aqui no IPF primeiro, não? Fiz um curso básico aqui, só que na altura, e eu gostei muito da experiência, principalmente Pelo contacto e porque conheci o Luís Barbosa, que foi vosso convidado aqui também. Um abraço para o Luís. Um abraço. Grande abraço. E para quem não ouviu a entrevista da primeira temporada, a gente convida já. E eu não estou aqui. O curso ajudou-me, sem dúvida. Mas sendo um curso básico e técnico, aqui na altura já tinha muitos vícios. Já conhecia muitas coisas, então aqueles foram uns pequenos pormenores, principalmente com o Luís, também gostei muito do Cláudio Almeida, sem dúvida. Mas o Luís Barbosa mostrou-me na altura assim autores que mudaram a minha forma de ver as coisas. E o Luís sendo um motivador, toda a gente. Nossa, foi... E a partir daí, entretanto era para fazer o curso profissional. Entretanto, já não vivi em Coimbra, vivi em Aveiro. Depois tive que me mudar para o Porto, depois tive uma situação ali, uma fase mais complicada da minha vida, que não foi possível fazer o curso profissional. Mas sim, a minha fotografia começa mais ou menos aí, começa num álbum, sei que isto parece romântico e bonito dizer, mas foi assim que esse álbum ainda existe, algures. Que a pessoa tem certeza que guardou. Ainda sentes a vontade de alguma vez pegar ir atrás dessas imagens primeiras? Já vi, passaram 5 anos e foi com algum embaraço que vi aquilo. É? Obviamente tenho aquela vergonha, não é? Mas há aquelas... Eu digo, isto é normal. E acho que faz parte do progresso. Não é? Sim. Até que a paixão é um bom sinal, não é? Senão que a pessoa também sente que já houve uma progressão, que já evoluiu, que já está com outra maneira de ver as coisas. Acho que sim, sem dúvida. Na altura havia um certo cuidado com estética, não sei, mas de uma forma muito... Ou seja, também fui influenciado por aqueles sites todos que haviam na altura, Olhares atenção, não vou falar mal do Olhares, mas acho que mas sim, vê-se lá muito edições sem noção, coisas pós-produção. Quando tens sites que têm maioritariamente trabalhos amadores, é normal que apareça muito erro técnico, mas isso... E pronto. E acho que pronto. A partir de 2010 comecei a olhar um bocadinho mais a sério para... Tu, entretanto, então, foste primeiro, conseguiste ir primeiro aos encontros de imagem ou o projeto do Tarrafal foi... É curioso. Como é que foi nessa altura? Eu a certa altura, por volta de 2014, olhei para o meu trabalho e achei que tinha ali um conjunto interessante de imagens e sem ajuda de ninguém, sem opinião, não é? Não é que não a tivesse, mas na altura quis fazer aquilo do género, se isto correr mal ninguém sabe, se correr bem depois conto. E concorri já submeti o meu portfólio, fui selecionado e fui mostrar o meu trabalho. Ainda não fazia muito sentido o trabalho, eram fotografias soltas, tentei criar ali uma sequência e uma história à volta daquilo. O que é que achaste do feedback dos... Eu não me lembro muito do feedback, sei que não foi assim há tanto tempo, foi há 5 anos, mas lembro-me que foi importante a leitura de portfólios com o Rui Prata. Basicamente destruiu o meu trabalho, no bom sentido, e ficou com 2 ou 3 imagens e disse: Bruno, acho que isto deves deixar de fora. E acho que estás a ver esta imagem, apontou para uma imagem que estava lá e tens que fazer 40 iguais. E para o ano tens um trabalho muito melhor. Isto foi em setembro, mais ou menos. E eu saí de lá porque eu sempre fui uma pessoa que aceitei bem a crítica e acho que as pessoas devem aceitar a crítica se querem evoluir, não é? Ele não tinha nada, ele não conhecia de lado nenhum, que não era pessoal, era mesmo trabalho. Mas isso foi importante para mim, que deu-me outro foco, não é? Eu pensei bem nessas 2 ou 3 imagens que ele tinha mostrado, quais eram as características, e a partir daí tentei trabalhar mais com uma noção de projeto. O Tarrafal surge
2 meses depois disso. Ok, foi uma consequência disso então. Ao acaso, andava numa manhã de nevoeiro por Rio Tinto a fotografar e passei ali por uma zona do metro, que é na Albitória, e subi lá umas estradas manhosas e cheguei lá em cima e percebi que estava no bairro São João de Deus e encontrei uma senhora e eu estava, desculpe, isto é o bairro São João de Deus, ela é, e não há problema estar aqui a fotografar. Assim. E ela respondeu-me, não, às 7 da manhã, isto foi tudo entre as 6h30 e 8 da madrugada que fazias isto. Os ladrões estão todos a dormir nesta hora. Ao menos foi honesta. Sim. Também deu-te algum descanso, tipo, ok, até às 9 podes, a partir daí está tudo quanto é risco. E a partir daí eu andei durante 4 meses, mais ou menos, não digo todos os dias, mas numa base, sei lá, 3 vezes por semana, acordava àquela hora e ia para lá e fotografava. E aquilo foi um desafio, no sentido que, primeiro, eu fui pesquisar sobre o Tarraval, não havia nenhum trabalho, tirando o do Bruce Gilland, que foi uma encomenda. Sim, foi aqui do CPF, 98 ou qualquer coisa. Sim. Tirando esse trabalho não havia mais nada. Mas nem se via muito do bairro, era mais as comunidades ciganas. E sim. Eu achei que era ali importante fazer ali qualquer coisa. Não tinha uma perspectiva de, ok, isto vai ser para uma coisa específica, não vai ser para um jornal, não vai ser para uma exposição. É quase um... Foi um desafio teu. Exato. E, para ver se conseguias fazer... Sempre, e queria que houvesse ali uma consistência, mesmo estética, que fazia-me lembrar um bocado aqueles filmes de leste, tipo Tarkovsky ou Belatar, aquele nevoeiro, aquela, eu não digo destruição, mas tu percebes quando estás num sítio que já houve qualquer coisa e que já não há. Notas nessas imagens transmitem ali uma certa carga visual e queria fazer um trabalho sobre uma coisa que já não existe. É desafiante também, e foi a partir daí. E depois, na altura, falei com uma rapariga que é editora do P3, Ana Maia, que na altura ela gostou muito do trabalho e a edição que está no P3 é dela. E ela, sim, quem quiser procurar online, ainda está disponível no site do P3, nós depois disponibilizamos o link também para isso. Como é que era a aceitação das pessoas com quem te ias parando lá no bairro? Porque duvido que encontrarem um fotógrafo, eu cheguei alguém a ser roubado, inclusive. Sim, eu lembro-me de contar sobre isso. Sim, mas não de manhã. Aquilo raramente aparecia alguém. Há só 2 ou 3 pessoas nesse trabalho que está no P3, porque na verdade não apareciam muitas pessoas. E essa senhora que eu encontrei fotografei e que também uma senhora incrível, que também aparece no documentário do Pedro Neves. Porque o documentário foi posterior. Sim, já foi 2 anos depois, uma coisa assim, 1 ano e meio depois. As pessoas as que eu encontrei foram pessoas residentes do primeiro bairro dos anos 40, não do que foi demolido, porque o Tarrafal é construído nos anos 40, aquelas moradias, e depois, mais tarde, é construído, acho que anos 90, que é um bairro, na verdade, que existiu 15 anos. As torres foram demolidas. Mas sim, foi tranquilo, de manhã a fotografar. Depois comecei a ligar o complicómetro, não me chegava, não é a tal frustração que se tem, de estar sempre no mesmo sítio, às voltas, e uma sensação de que nos estamos a repetir. Tentei, se calhar vou encontrar alguma coisa interessante à noite. E encontrei uma Ford Transit que me roubou a cara. Mas eu estava consciente ao que ia acontecer um dia. Que ia acontecer, então andava com câmaras rascas e sem valor, era uma coisa que eu tinha noção. Sim, usaste sempre compactas durante compactas e sim, sem grande cuidado, porque também o que eu queria não era, eu queria mais um mood. Aliás, e hoje é isso que me interessa muito na fotografia que faço, mas na altura mais. E há pormenores interessantes, por exemplo, sei lá, eu cheguei a jogar futebol quando era adolescente, e quando era para jogar contra a Zona de Oporto, que era no Tarrafal, não havia jogo.
Ou seja, eu nunca conheci o campo, e há uma das fotografias que é esse campo. Eu perguntei a pessoas, perguntei a pessoas onde é que era o campo, e na verdade foi um bocado à procura desses pormenores que andem lá, assim um bocado acabas por ter sempre uma ligação à memória nos teus trabalhos, não é? Eu gosto, por acaso, este aqui dos últimos anos é o único que não tem essa ligação. Eu não tinha uma ligação afetiva, vivi perto, mas por razões óbvias nunca entrei lá. Isto aqui é mais aquela coisa do como é que será. Okay. Porque é que toda a gente fala nisso? Nós víamos algumas imagens no telejornal de um animal à janela que passava, e que era sem dúvida o supermercado da droga. E há aqui uma coisa interessante também, que não nesta edição que está no P3, mas noutra que eu estou a trabalhar, porque se calhar em princípio vou fazer alguma coisa com este trabalho, não tenho certeza. Mas havia uma série, tu sentes isso, que há algo circular no bairro, que está muito ligado também a mesmo questões geográficas, onde estava situado mesmo nos limites da cidade do Porto, e tu sentes que houve ali uma certa segregação em relação às pessoas que lá viviam. E também, quase uma espécie de barreira invisível. Exato. E as pessoas, aquilo, milhares, acho que não estou a exagerar, acho que eram milhares de toxicodependentes diariamente iam lá comprar droga, e alguns morriam lá, e essas coisas todas. Então tentei fazer numa segunda seleção, que ainda não está disponível, um movimento circular, não é? Há ali uma fotografia também importante, que tinha um nome muito curioso, que era o Vale dos Leprosos, que era um sítio onde começaram, ou inicialmente iam para lá consumir, e depois acabaram por montar barracos e ficar lá a dormir, e alguns morriam lá, e acho que houve uma altura em que morriam todas as semanas pessoas. Acho que toda a gente deve ver o documentário do Pedro Neves que aborda. Quem se lembra da altura da epidemia que era a toxicodependência nos anos 90, sim, sabe um pouco o que é que se passava lá. Sim, a questão da memória é importante para mim, porque de forma, é uma coisa que eu tenho pensado muito agora nos últimos 3 anos e meio, 4 anos do que eu tenho feito, e de uma forma mais consciente ou menos consciente acabo sempre por fotografar em sítios onde vivi. E é uma coisa que às vezes escolho esse sítio por questões de logística, certo, porque é mais próximo, não é? Quando eu ganhei a bolsa do IPCI, eu podia ter dito, apetece-me fazer um trabalho no Nepal, mas é impossível, não é? Então decidi fazer algo próximo, mas que tenha algum significado para mim, não é também para despachar ou desenrascar. E sim, a questão da memória, a ligação com às vezes também não deixa de ser um desafio interessante para o fotógrafo fotografar aquilo que está mais próximo dele, porque cada vez mais é uma prova de que não é preciso ir para o outro lado do mundo para fazer um bom trabalho, que às vezes as coisas estão à nossa porta. E muitas vezes até é uma realidade que tu conheces muito melhor, e só estás mais preparado para conseguir até explorar essa realidade, e mostrar coisas que se calhar de outro modo outra pessoa que não conheça tão bem não consiga mostrar. Obviamente fotografei muito, na minha altura até mais de aprendizagem, e gostava muito de fotografia de rua, e no Porto, chegou a ser um sítio bom para fotografar na rua, mas acho que isso é super, super importante como exercício. Depois lá está, não havia essa ligação afetiva. Eu gosto de fotografia de rua, e acho que há fotografia, eu chamo-lhe mais agora a fotografia, ouvi até o Dan Winters a falar, fotografia pública, não de rua, ok? Eu nem gosto do termo, por isso não... Porque eu próprio fotografo muito na rua, nos últimos trabalhos, em Coimbra, mas não é aquela abordagem, ok? De tentar encontrar ligações, essas coisas, mas sim. Depois, acabaste com o projeto do IPCI, foi com o desmantelamento do Rio? Sim, mas é importante porque andava uns meses, voltando só um bocadinho atrás, andava uns meses a fotografar em fanzines,
muita gente deve conhecer por causa que é o final da linha do metro, mas até então ninguém conhecia, não é? Portanto, foi lá que eu cresci. E há uma ligação aqui curiosa, porque tanto o meu pai como a minha mãe, eles têm 8 anos de diferença, isto é, em idades mais jovens, é uma grande diferença, não é? O meu pai, por exemplo, esteve em Angola, no ultramar, e quando o meu pai foi para Angola, a minha mãe tinha 12 anos. Há aqui uma coisa curiosa, não é? Mas isto tudo porque eles cresceram na mesma rua. No início da rua, no final da rua. E mais tarde, eu também acabei por viver ao lado dessa rua. E essa casa onde eu vivi já não existe. E o meu irmão mais novo acabou por uma série de complicações que houve com o parto da minha, acabou por nascer em casa. Então há uma ligação forte com Fanzers. Então, também sem nada em mente, comecei a fotografar essa zona de fãs. E na altura, quando era criança e adolescente, eu tinha problemas com sono. Eu era sonâmbulo, fazer coisas parvas, a dormir, e tinha vários problemas e tal. E tentei, isso sempre foi uma coisa, essa estética que temos nos sonhos, também foi uma coisa sempre que me influenciou. Eu não acredito muito naquelas... na interpretação dos sonhos, não é? Uma pessoa sonha com isto e isso significa... Não, acho que é tudo aleatório, mas acho que é fascinante para mim, do ponto de vista que se pode trazer o lado estético para o trabalho, não é? E houve uma altura que eu sonhava muito, estava sempre a chover. Então houve uma altura que até fiz um trabalho que estava sempre à chuva. Tentar ir buscar... Eu sempre tentei experimentar, eu gosto muito da questão... Atrás desse imaginário. Sim, sim. Então fotografei fãs, andava a fotografar já há meio ano, mais ou menos, fãs desse ponto de vista mais surreal, e com autorretratos. Não que eu quisesse mostrar que era eu, mas eu queria uma figura, uma espécie de deambulação, andar a deambular ali por fãs, e a certa altura confronto alguém, se calhar pode parecer um bocado. Essa pessoa acabei por ser eu porque não queria pedir outra pessoa para fazer isso. E acho que para mim era importante que fosse eu, não é? Porque aquilo era sobre mim, era uma coisa sobre pessoa. Foi com esse trabalho que foi a primeira vez, acho eu, que eu sofro muito com a fotografia na parte da edição. Mas eu perdi tanto tempo a editar esse trabalho que foi das primeiras vezes que eu concorri a alguma coisa que disse, não, isto é isto. Acho que está bem assim. E fiz uma seleção de 15 imagens e pronto, foi com essa bolsa que ganhei a bolsa, foi com esse trabalho que ganhei a bolsa do IPC Manifesto. Depois lá acabaste por fazer o Master de... Sim, a bolsa era uma bolsa escolar também, ou seja, que nos permitia fazer um Master em Fotografia Artística e desenvolver um trabalho ao longo de um ano que depois ia ser apresentado na Galeria Manifesto. Depois acabaste por ter alguns formadores também te deram aí um... Sim, para mim foi fundamental a minha passagem pelo IPC e o Master, porque é um curso, lá está, quando eu falo dos vícios que tinha, quando fui para um curso, ali não se abordava a questão técnica. Eu não sabia sequer quais eram as câmaras que os meus colegas usavam, não se usava sequer um computador, eram impressões em cima das mesas. Ok, que conta é o trabalho, não é... E ver livros. E depois havia disciplinas como havia fotografia documental, que é com o António Pedrosa, a fotografia de autor, que é com o Tito Moraes, havia fotolivro, que é com o Sérgio Couto, que por acaso também é o designer dos livros do Tito, havia curadoria, questões que eu gostava de limar, e é importante para mim referir que é importante ter um bom formador, mas que também esteja a fazer trabalho no que está... Mostra, não é? No caso do António Pedrosa, do Tito, do Sérgio Couto, são pessoas que sabem acerca de, não é, fotografia documental, como é o caso de Pedrosa, fotografia de autor, como o Tito, ou de fotolivro, mas de facto fazem coisas dentro desse universo. O que não seja necessário, não é? Tu podes perceber muito de fotografia e nunca tens de tirar uma fotografia. Não é? Podes explicar fotografia, não é? Do ponto de vista, pode ser discutível ou não. É um bocadinho discutível, não é? Mas são pessoas que me ajudaram muito, sendo, e ainda continuam a ajudar fora do curso. Na altura eu escolhi porque na bolsa do IPC Manifesto há
um tutor ou um mentor, sei lá, uma pessoa mais responsável que nos acompanha o nosso desenvolvimento ao longo do trabalho e que nos vai ajudando, apoiando. Neste caso foi o António Pedrosa. E na altura eu decidi, bem, eu trabalho também no laboratório, fotografo o meu trabalho durante o dia na máquinas de outros tempos. Decidi, eu tenho que conciliar o curso, as aulas, com o meu trabalho e ainda tenho que fazer o trabalho para a bolsa. Voltando um pouco atrás, uns meses atrás, eu tinha feito um workshop documental com o António Pedrosa e tinha uma coisa pequena, 2 meses, e tinha escolhido fotografar uma fábrica abandonada nas margens do Rio Tinto. Sem pensar tão pouco um dia fotografar o Rio Tinto, foi mesmo. E não porque era uma fábrica abandonada, mas porque vivia lá um tipo, que é o Francisco, há 19 anos nessa fábrica, 18 na altura. Vivia há 18 anos. Era de paredes e devido a uma série de problemas ele acabou por ter que viver naquela fábrica sozinho. E era interessante como eu fui aparecendo lá, sem o fotografar, só a conversar com ele, essas coisas todas que criaram ali alguma ligação. E ele já vivia lá há tanto tempo que já tinha uma série de mecânicas, já aproveitava a água da chuva para lavar as mãos e preparava a roupa antes adaptou-se às circunstâncias para conseguir sobreviver. Ou seja, e ao mesmo tempo era uma pessoa que tinha algum brilho, não estávamos habituados a ver, não cheirava mal, coisas que estávamos habituados a pessoas que vivem nessas condições. Sim. Então eu decidi para esse trabalho, porque 2 meses, que depois ia culminar numa pequena exposição coletiva lá no IPCI, de fazer esse trabalho, onde o trabalho resultou em eu apresentei 6 fotografias que chegavam para mim, tentar mostrar ali o Francisco, a fábrica, o seu envolvimento com o espaço. Foi um exercício, não foi nada assim que me desse cabo da cabeça. Mas o facto dessa fábrica estar ao lado do rio, e o Rio Tinto, se vocês pesquisarem por notícias, foi um dos rios mais poluídos, a par com o Rio Lessa, o rio mais poluído da zona norte do país. Esse rio foi alvo de crimes durante décadas. Sim. Levou com as fábricas, levou com uma hectare, levou com um aterro sanitário, e é um rio que, sei lá, tem 2 metros. A maior parte do seu percurso tem 2 metros de largura e 40 centímetros de profundidade. Não deixa de ser um rio, achei isso irónico, até há trabalhos incríveis feitos sobre grandes rios. Mas ali o que me interessava, e eu falava isto com o António Pedrosa, a apresentar a minha ideia para a bolsa, o que me interessava era, lá está, a ideia de percurso. Eu queria alguma coisa que limitasse o meu trabalho. Rio Tinto é também um sítio onde eu vivo desde os 18 anos, claro que fui para Coimbra e para Aveiro, mas acabo sempre a minha base, Rio Tinto. Ele nasce em Hermesinde e tem como foz no Freixo, já na cidade do Porto. E eu achei, bem, seria interessante fazer um trabalho sobre um rio super poluído, mas aqui é que está. E depois o Pedrosa está a olhar para mim, né? E eu me achei mostrar o rio. E o Pedrosa, ok, e tal, estava bem a perceber a ideia. E então a minha ideia inicial era recolher a água do rio, não é? E usar essa água para revelar a película. Eu lembro de falar das fotografias, nisso, ou seja, eu fotografava não o rio, mas tudo que estava à volta, né? E a forma de eu trazer o rio, a presença do rio nas imagens era um processo. Esperar que a própria poluição que tem, o impacto que tem a nível ecológico, também tivesse na própria fotografia como meio fotográfico, não é? Isso nem sempre resultou. Também chegaste a experimentar com recolha de objetos, não foi? Também, mais tarde, a recolha de objetos, alguns objetos que ia recolhendo, foi mais aquela coisa de investigador, não é? Vestir aquela pele sem perceber nada disso, mas eu queria mostrar, esqueci-me, que isto é importante, porque o rio na altura
estava a começar o processo de reestruturação do rio. Ok. Decidiram limpar o rio, fazer obras, não sei o quê. E se calhar já nem fazia sentido fazer esse trabalho. E na altura então, lá está, era fazer não o que o rio era, que era um rio extremamente poluído, nem o que o rio vai ser, que é um passadiço com pessoas a correr e essas coisas. Acho muito bem. Era sim um ponto intermédio que eu queria comentar. Não é? Mais a transformação. Mais a transformação e aquela ideia de tens que destruir para construir. Ok. Não é? Isso está muito envolvido, está muito presente na própria natureza, não é? A natureza muitas vezes exato. Nada se perde, tudo se transforma. Sim. Exato. A recolha de objetos era mais uma forma de pontuar o meu percurso ao longo de 10 km, que mais ou menos isso tem. Então eu recolhia materiais entre o orgânico e material e tentava não usar uma câmara, levá-los no saquinho e colocar em cima do scanner, fazer uma digitalização e está aqui. Houve algumas dúvidas em relação a isso, essa abordagem. Porque achavam que não eram tão fotográfico? Não, e eu compreendo, porque esteticamente é tão forte que pode sabotar um bocado o resto do trabalho. Em termos de, não sei se me estou a fazer entender, ou seja, por exemplo, eu mostro uma fotografia à minha mãe, a minha mãe não aprecia a fotografia da mesma forma do que eu. Eu posso lhe mostrar uma fotografia, ela não acha piada. Mas eu mostro esses objetos, ela acha incrível. Pelo detalhe e porque eu estou a tirar o objeto do seu meio e apresentá-lo de uma maneira que não estamos habituados a vê-lo. Não é? Um iogurte no chão, toda a gente vê e é uma coisa que faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia. Mas vê-lo daquela forma, não é? É quase como tirar uma coisa má e tentar-lhe dar uma elevação estética para que as pessoas percam um pouco mais de tempo. Olha, bem, esse trabalho foi ao longo, sensivelmente, em fevereiro, março. Sou muito obsessivo no que toca a projetos, principalmente na fase inicial. Fotografo, já tinha quase a estrutura do trabalho feito. E na altura estava a ver com o Pedrosa na mesa e tal. Como é que aquilo estava, tentar limar, não é? E naquela altura já tinha a estrutura mais ou menos do que seria o trabalho. Faltava só pequenos pormenores, não é? Era mais voltar aos locais, mas tentar já com algo em mente, não é? Eu preciso disto para fazer sentido com aquilo. Na altura, achei que já tinha ali um conjunto de 20 boas imagens e é normal nas escolas concorrerem a concurso. Na altura, por coincidência, a Estação Imagem abriu candidaturas a estudantes. Era em Coimbra, caso contrário não teria concorrido. Porque, lá está, tinha essa ligação com Coimbra e como tinha falado há pouco, fiz tantas más imagens em Coimbra, quase como tipo redimir-me. Era a altura da redenção. Era a altura da redenção para a cidade. Exatamente. E acho bem, também tenho ligação a Coimbra, acho muito bem. A cidade merece essa redenção. Vocês a conhecem melhor Coimbra. E na altura falei com o António Pedrosa e disse: eu acho que vou concorrer à Estação Imagem, porque abriram, é em Coimbra, eu acho que estas imagens são boas. Do ponto de vista até tem ali uma mensagem ecológica. Acho que está feito, não é? Eu acho que aqui ninguém inventa nada na fotografia hoje em dia, mas tinha ali um certo olhar, um olhar ainda que muito fragmentos, porque a narrativa nunca... eu gosto muito de tentar colocar aquele lado poético, perco um pouco em narrativa, mas isso acho que era legível na mesma. E há uma única fotografia no trabalho do Rio, e é uma fotografia que nada mais... imagem errada do Rio, mas assim meio tropical, meio exótica. Isto eu não estou a tentar mostrar o que é o Rio, mas se calhar não devia ser em todo o seu percurso. Era mais isso. E foi... Então o Pedrosa disse-me logo: Bruno, eu acho que tens um bom trabalho, mas tu não vais ganhar. foi tal e qual. Porque não, até porque o teu estilo não era fotojornalístico. Exato. E eu disse: mas acaba por ser documental. Certo. E eu, na qualidade de estudante, vou concorrer. E ali a abertura, não se perde nada. Acabei por ganhar.
E lembro-me na altura que são das coisas boas que eu posso recordar dessa bolsa, que é foi um dia bonito, ainda para mais foi num dia 21 de Abril que ganhei a bolsa, que foi no dia que eu mudei para Coimbra, em 2005, então 13 anos depois, né? Isso para mim eu gosto desse Uma feliz coincidência, né? E claro que tinha que agradecer ao António Pedraza por ter acreditado que aquilo podia acontecer, cala a boca, né? Rimos-nos muito, está lá pessoas amigas, etc. E, portanto, a partir desse momento, eu tinha o meu trabalho, tinha as aulas, tinha a bolsa do IPC e tinha a bolsa da Estação de Imagem. E, mais tarde, concluir o trabalho para a exposição dos encontros de imagem. Portanto, foi um ano super... Eu lembro, andavas sob muita pressão para muita fazer pressão. isto tudo ao mesmo tempo. E não sei, depois de tudo que aconteceu na Estação de Imagem é uma pouca vergonha, na minha opinião. Mas antes de pegarmos nisso, como é que tu fazias a gestão dos projetos? Por exemplo, como é que gerias o teu tempo? Todo o tempo livre que tinha. Tipo, terminavas uma semana só para um projeto e outra semana para o outro? Ias fragmentando assim dessa forma? Por exemplo... Como é que passavas tempo suficiente nos sítios para voltares a emergir nos locais? Claro. Por exemplo, na questão do Rio, que era próximo, e como me interessa a mim que seja perceptível no trabalho a passagem do tempo, que é o que diferencia também se calhar um trabalho documental, um trabalho jornalístico, não é? Talvez. Não sei lá o que é isso. Acho que sim, o fotojornalista é mais imediato, não é? Eu tentava, por exemplo, sair do trabalho às 7h30 do laboratório, ia fotografar, às vezes, sei lá, das 8h30 às 11 da noite, à noite, no Rio, e tinha ali o meu trabalho de noite, não é? Okay. Depois aos fins de semana, se calhar... Ias para Coimbra? Ia para Coimbra, mas na altura eu já tinha o trabalho do Rio praticamente. Mais ou menos alinhavado. Sim, porque assim, eu ganho a bolsa da Estação Imagem em Abril. Sim. Só começo a fotografar em junho, mais ou menos, julho, mais ou menos, porque depois houve ali uma série de coisas que foram precisas esclarecer. Então aí nessa altura já estava a pensar mais como apresentar o trabalho, que também ocupa o seu tempo, não é? Ok, temos esta imagem, como é que vamos apresentar, qual é o espaço, quais são as condicionantes que temos no manifesto, e durante semanas, pelo menos uma noite por semana, sentava-me com o António Pedrosa e tentava olhar para as imagens. Tu quando fazes essa sequenciação das imagens, quando constróis a narrativa, tu já estás a pensar, ou seja, quando estás a fotografar já estás a pensar na finalidade dela, ou seja, se vai ser para um livro, se vai ser para uma exposição, tu já estás a fotografar com essa ideia de que, ok, não preciso de tantas imagens porque não é para um livro. Isso é uma boa pergunta porque eu não tenho livros, considero livros, fiz algumas colaborações com zines no passado, mas é precisamente porque gosto muito de livros, porque acho que é a melhor forma de mostrar fotografia, a melhor forma de pensar. Eu, embora não tenha feito livros, faço muitos testes em xerox, ando sempre a tentar paginar, porque isso apresenta-nos soluções, não é? É principalmente não selecionar imagens no computador. Para mim é uma coisa na mesa, eu consigo ver num grupo de 60 imagens algumas ligações entre as imagens, no computador dificilmente aconteceria. Então eu gosto de pensar cada duas imagens, não é? No caso do trabalho do Rio, eu estava a pensar mais como vários fragmentos, vários tamanhos, não é? Diferentes intensidades, e é quase, lá está, e o próprio título, que eu considero que o título é uma coisa importante no trabalho, não é? Se for bom é quase como uma foto extra. E é mesmo isso, é um desmantelamento, é quase como pegar numa coisa que há a imagem do que estava a acontecer no Rio, não é? Destruir alguma coisa e apresentá-la dessa maneira, em pedaços, por muito confuso que isso possa ser. E acho que numa bolsa, acho que se deve correr riscos, claro, experimentar coisas, e foi isso que eu fiz. Mas ainda voltando à tua pergunta da gestão do tempo,
depois houve a possibilidade de expor nos encontros da imagem e decidi expor o trabalho que estava a fazer na disciplina do Tito, de fotografia de autor, que lá está, para conseguir fazer um trabalho ainda diferente deste, do Rio e do de Coimbra, e ainda cumprindo aquela ligação que eu tenho com os locais, o que é que eu decidi? Fotografar a rua onde trabalho, a Rua Mártires da Liberdade. O projeto do Interlude, não é? O Interlude. E porquê? Porque estou a fotografar não tanto do presente, ou melhor, estou a fotografar o presente, mas porque é uma rua super importante para mim. E um interlude, porque é um trabalho pequeno, entre dois trabalhos maiores, que significa a palavra, mas também porque é uma rua muito importante e todos os trabalhos acabam aí, ou começam, dependendo do ponto de vista, porque é lá que revela o meu trabalho todo. Seja no Rio, seja em Coimbra, há ali uma ligação com essa rua, tudo termina ali, porque é lá que eu revelo. E também é uma rua muito importante, que é uma rua onde eu trabalho, onde conheci pessoas super importantes, onde me apaixonei, então tinha uma ligação toda, e é uma rua super estranha, numa rua... Tem lá assim muitas no momento figuras. em que o Porto está em mudança, é uma das ruas que ainda me fazem lembrar um Porto antigo, não é? Sim. Então foi uma pequena seleção, de fotografias todas verticais, porque é uma característica nessas ruas do Porto, a verticalidade, é quase, sei lá, eu tenho aquela coisa de apontar a câmera, quase que não dá na horizontal, é quase, comecei a levar isso mais a sério, e tento incluir lá pormenores, e eu costumo dizer até no texto, não é? O interlude não é rua, é na rua, onde nada acaba e tudo começa, e é um bocado isso que eu sinto para essa rua. E porque não são só fotos, lá está, como aqui tinha mais liberdade no que toca aos encontros da imagem. Já lá vamos. E porque para fazer um trabalho desta rua não tem que ser tudo na rua. Tem aqui uma fotografia de Berlim, mas de uma pessoa importante que conheci naquela rua. Então porque não está sempre ali? E porque foi revelada essa película nessa rua, etc. Uma série de ligações. E apresentei essa marca. E foi também como... Eu gosto muito desse trabalho, apesar de ser pequenino e foi feito numa disciplina desse curso. Acho que está um trabalho interessante e gostei da forma como foi exposto também. Tudo vertical, uma linha, quase como uma frase. Lá está o interlude. Então, para gerir esse tal tempo, fazia isto na hora do almoço. Tinhas sempre a agenda preenchida com a Exato. fotografia. Certeza que deves estar lá fotos do Armando, não é? Está aqui. Nós estamos a ver uma foto que está no site dos encontros da imagem que tem uma foto de cabeçalho que é o Armando, penso que ainda está a segurar uma cabeça de peixe-espada. Um peixe-espada na mão, que é uma figura muito conhecida lá na rua e há assim umas histórias por trás. Então, entretanto, acabaste por dar continuidade ao projeto então da Bolsa da Estação de Imagem. Sim, para falar da Estação de Imagem, sem precisar aqui de 3 episódios, eu vou tentar resumir isto da melhor forma. Tu explica primeiro qual foi o teu conceito por trás do projeto, porque acho que isso acaba por ser relevante, porque foi aquilo que o júri acabou por optar por escolher, não é? Tendo em conta todos os projetos fotojornalísticos que tinham concorrido na altura. Não, pois. Não é? Lá está, eu concorri como estudante e eu tenho uma dificuldade em engavetar as coisas, em dar rótulos, não é? Obviamente que não ia fazer fotografia abstrata ou quimiogramas. Mas fomos ao fundo de questão, acho que isso também servia para mim. Mas pronto, isso é outra história. Se fosse o que o júri aceitasse... Sim. Na altura, que eu falei muito da parte da seleção do trabalho, do desmantelamento de um rio, que serviu numa fase ainda inicial, serviu como candidatura para a Estação de Imagem, mas há também a proposta. Tive que fazer uma proposta para a Bolsa. Na altura, assim também meio acaso, eu adoro os acasos assim nestas coisas. Eu tinha comprado numa alfarrabista um livrinho que se chama Coimbra e Arredores, de 1927, que demonstra
um itinerário turístico nessa altura. Umas imagens muito bonitas, com uns mapas muito interessantes. Esteticamente o livro é bonito. E que falava no itinerários turísticos. Tem 2 ou 3 itinerários turísticos. E eu, como falei há pouco, gosto de um limitador, ou de um rio, de uma rua. Gostava, porque senão uma pessoa perde. Pelo menos eu perco. Querias um farol lá. Exato. Esse livro. Decidi usar esse livro como, ok, este é o território. O que é que eu vou fotografar nesse território? Comecei a pensar, para mim, não é o que é Coimbra. Eu tenho agora um sentimento meio agridoce com Coimbra. Não tem nada a ver com a minha experiência com esta imagem, mas a própria cidade. A cidade é tão importante e é tão escrita e cantada ao longo de séculos, não é? E eu acho que tem a ver com esta... Coimbra tem questão é uma cidade transitória, não é? Muita gente está lá durante uns anos e sai. Pouca gente se fixa. E essa questão é o que deixa depois estas saudades. Isso está presente na natureza, não é? A questão de cresce, morre, vem novo e tal. Enfim, não vou estar aqui também com muita... Não vou estar aqui feliz, mas interessava-me essa questão de... Primeiro, porque não havia nenhum trabalho que eu considero assim importante de Coimbra. Se quiser pesquisar Coimbra, encontra Torres, os estudantes, essas coisas todas, um trabalho documental de Coimbra. Quer dizer, minto. Há curiosamente também sobre a saudade, que passa por Coimbra, mas não é só sobre Coimbra. Não me lembro agora do autor, falhou. Mas que foi editado até pelo Ralph Gibson, ele tinha uma editora. Se me lembrar, o João se encontrar ali. Chama-se Portugal. Ok. E fotografa, intrigou o que era a saudade, não sei quem na altura. Isto acho que é anos 70, penso eu. Foi uma bolsa, curiosamente. Americano. E fez cá. Ok. Na altura também tinha lido um ensaio que achei muito interessante do Joaquim de Carvalho, que escreveu A Problemática da Saudade. Esse é o título do ensaio. Ele foi aluno de Coimbra, mais tarde professor, e escreveu aquilo e foi editado pela Universidade de Coimbra. Portanto, isto foi esse o título que eu usei para o meu trabalho. Acho que até no título há ali uma forte carga documental. Porque não foi um título que eu inventei. Eu não podia ter dito Coimbra ainda é o que era, mas não. Decidi ter também uma base documental no título. Mas o meu trabalho não era sobre este ensaio. Claro. Nem sou eu, quer dizer, a saudade se é uma problemática, não sei o que eu vou fotografar. Também não vai ser naquele prazo. E acho que a sua indefinição tem tanto de véu, lá está, quanto de problemático. Para mim pode ser uma coisa, para ti para outro, para o João Paulo. E tudo está certo, mas era eu que ia fazer o trabalho. Okay. Então decidi fotografar dentro desse itinerário, seguindo uma série de pontos, que não sei agora de cor de todos, uma série de pontos importantes, mas afastando-me, lá está, dessa catalogação de monumentos. Acho que era importante. E se Coimbra tem uma história forte e está sempre ligada à saudade, e se não há saudade sem memória, e lá está a questão da memória, é interessante regressar a um sítio onde era muito visitado em 1927, mas não fotografar o que as pessoas fotografaram em 1927, interagir com as pessoas, fotografar. Obviamente que eu não podia fazer um trabalho em Coimbra sem os estudantes, mas eu não tenho que fotografar os estudantes da maneira que nós estamos habituados a ver. E acho que para os trabalhos serem... Estamos aqui a ver. Acho que encontramos o Neil Slevin. Sim, exatamente. Okay. Acho que é um trabalho interessante, mas o meu trabalho, este nem serviu sequer como inspiração, não tem nada a ver com isto, mas sim, é curioso. Foi uma nota que encontraste. Enfim, era um pouco esquisito perceber a minha proposta, porque a minha proposta
Era basicamente da mesma forma como tu podes ter uma proposta para fotografar uns trabalhadores quaisquer, eu era fotografar um território específico em Coimbra. Tendo em conta essa carga nostálgica que está intimamente ligada com a cidade de Coimbra, que é a saudade. E eu gostava de interagir com as pessoas que se atravessavam por mim, que se cruzavam comigo. E posso não ter fotografado centenas e centenas de terabytes de imagens, mas perdi muito tempo. Eu estava até ontem andei a rever um bocado, que eu tenho uma espécie de diários, não é? de apontamentos e essas coisas todas. Eu fui 16 vezes a Coimbra. Dessas 16 vezes estive lá períodos de uma semana. Ok? Eu absorvi essas coisas todas, até as pessoas que me diziam que não. Lá está. Eu lembro de estar num semáforo em Coimbra e ver uma senhora com um ar super pensativo, e a senhora já devia ter os seus 70, 80 anos, e lembro-me de eu esperar para ela e falar com ela: estou a fazer aqui um trabalho e tal, é um bocado sobre a saudade, sobre Coimbra, sobre este território, não é? Porque eu gosto também de trabalhar dessa maneira, e depois acho que é na edição e na seleção que o fotógrafo escolhe o que quer de facto dizer. Porque na minha proposta eu não sabia bem a partir de quando uma pessoa se debruça num livro com quase 100 anos, as coisas vão mudar obrigatoriamente. Estava a falar com essa senhora e disse: olha, eu estava a observá-la, posso fotografá-la? Ela disse que gostava muito do meu tema e tudo, mas que não. E era uma coisa que eu perguntava às pessoas lá às vezes, e tal, mas diga uma coisa, o que é para si, o que é que mais sente saudades? E ela olhou para mim e disse-me, sem pensar muito: olha, eu sinto saudades do meu corpo. Eu achei isso absolutamente incrível, meio bonito, meio triste, tal como a saudade. Claro. Porque eu posso ter saudades de uma coisa no momento onde fui feliz, mas no momento que tens saudades, ou seja, tem que haver uma passagem do tempo, esse sentimento não é necessariamente alegre, mas também não é triste. Lá está, por isso que a saudade é uma coisa tão portuguesa que não tem uma definição. Sim, não é fácil. O próprio Joaquim Carvalho, no seu ensaio, fala sobre que logo na introdução, que o seu objetivo não é arranjar uma definição para a saudade, mas sim, do ponto de vista filosófico, sim. Tentar desconstruir ali algumas coisas, sua origem, de onde é que veio. E eu comecei a fotografar isso muito lá está, sempre a partir do real e sobre o real, porque eu não fotografei em Rio Tinto pensando em Coimbra. Fui a Coimbra, não é? Eu fotografei na universidade, eu fotografei estudantes, eu fotografei repúblicas, eu fotografei... Cidade, exatamente. Agora, se eu te dissesse que aquilo era no Porto, tinhas que aceitar. Porque, de facto, eu tentei dar uma... sei que isto é muito... parece um bocado pretencioso dizer, não é? Um bocado intemporal, não é? E para isso eu decidi tentar evitar marcas. Não querias aquela imagem óbvia? Eu não queria telemóveis, eu não queria grafites, eu não queria carros. Algo que ajudasse a identificar a época em que as fotos tinham sido... Eu queria que a imagem se segurasse ao longo do tempo, não é? Também contribui para isso. E eu acho que consegui um conjunto nos primeiros 2 meses mas boa estrutura. Lembro na altura que me encontrei com o António Pedrosa, com o Tito, que são pessoas que eu costumo pedir opinião, e outras pessoas que me disseram logo: pá, isto está altamente, mas eles vão se passar. E foi o que aconteceu. Aliás, porque era o primeiro projeto que ia ser feito a preto e branco, não é? Sim. Só isso já era... Assim, isso eu recebi a bolsa em abril e depois em junho reuni com o meu tutor, /mentor, /editor, não sei bem, que é o Luís Vasconcelos, para falar sobre a bolsa. E esse falar sobre a bolsa basicamente foi para
a mim e ao Gonçalo Delgado, na altura. Que também tinha ganho a bolsa. Também tinha ganho a bolsa, que não sei bem porquê. Ainda não se sabe. Sei. Aliás, nós enviamos um e-mail para a estação de imagem a perguntar-se, porque hoje Hoje são 9? Dia 9. Hoje, dia 9, inaugura a exposição no CPF dos encontros de imagem, da estação de imagem. Estação de imagem, sim. E nós perguntamos se iam estar disponíveis os trabalhos das bolsas e não obtivemos uma resposta. Aliás, só nos enviaram 3 e-mails da newsletter e não veio mais nada. Veio links, não veio mais nada. Por isso, nota-se que há aí uma falta de consideração por parte dos trabalhos das bolsas. Pelo menos é a minha opinião. Eu ouvi muitas histórias, não é? Mas eu tento sempre não me ligar muito, porque sei que as pessoas acrescentam sempre Claro, para também não és influenciado por isso. E essa tal conversa para falar sobre a bolsa acabou por ser uma conversa sobre o preto e branco, ou sobre a impossibilidade. Ou seja, ele falou comigo com o Gonçalo, onde disse que o pessoal aqui sempre fotografou cores, tens que fotografar cores também. E eu achei isso, acho que isso, quer dizer, hoje em dia, não é? Só fotografa como quer. Ainda mais no teu caso, tens grande parte do trabalho é muito, todo o trabalho. Sim, tudo é preto e branco. O background dele Ou seja, este. a própria estética, a tua própria estética é o preto e branco, é quase descaracterizar, não é, o trabalho do seu tipo. Não, tens de fotografar a cor. Não, só isso implicava que ele passasse a começar a ver a cor e a trabalhar com cor. Uma série de coisas, até porque eu já tinha gasto 500 euros em película na altura. Não nem fazia sentido, mesmo que fosse em digital. Eu tinha todo o direito em fotografar preto e branco. Minha proposta foi preto e branco. Sim, ali no regulamento não existe qualquer tipo de limitação. Não, mas o regulamento ali também não conta muito. Questões que mais à frente eu irei falar, pelos vistos. Bom, eu continuei a fotografar preto e branco, fiz esse trabalho e consegui, mais ou menos por esta data, ano passado, porque amanhã, curiosamente, faz um ano que eu inaugurei a bolsa de desmantelamento de um rio, na Manifesto. Fui contactado pelo Luís Vasconcelos, que queria ver coisas. Começar a ver imagens, certo. E eu enviei uma seleção de 20 imagens, uma coisa assim. E foi aí, na verdade, que esta problemática, não da saudade, mas da estação de imagem, começou. Ele ligou-me depois, eu enviei-lhe uma seleção de 20 imagens, que para mim, obviamente, não vão representar o que vai ser a bolsa, mas ali um cheirinho, esteticamente. Sim, ainda estava em desenvolvimento. Em termos de abordagem, enviei-lhe uma série de retratos, algumas fotografias, enfim. E eu lá está, não me quero aprofundar muito, mas o que aconteceu foi que ele não gostou do que eu disse, que havia ali um problema. E uma série de questões, que aquilo não era fotojornalismo, que eu não precisava de retratos, que eu tinha que fotografar os estudantes a interagir, e que a saudade é uma coisa alegre e não sei o quê, não sei o que mais, pronto, enfim. Mas atenção, Ruben, eu acho que ele tem razão, porque acho que para ele é isso, mas para mim não, e era eu que estava a fazer o trabalho. Conclusão, e depois uma série de coisas, que tinha que enviar mais fotografias, todas as fotografias, e sempre que fosse lá tinha que mandar na semana a seguir, e eu achei ali, aquilo estranho, não é? Eu senti-me ali um bocado pressionado e condicionado. Então na altura, e a partir daí comecei a trocar alguns e-mails com ele, porque quis perceber até que ponto é que essas sugestões seriam imposições. E qual seria a minha autonomia enquanto bolseiro, claro, naquela bolsa. Curiosamente, porque tinha vindo numa bolsa onde não tive esse tipo de problemas, não é? Notaste ali logo o contraste. Um grande contraste. Será que ele tinha alguma pressão por parte do próprio município, já que quem faz o financiamento disto é o município e eles queriam mais imagens? Tem que convidar o Luís Vasconcelos a vir aqui. Quem sabe, fica ao convite aberto, se ele ouvir este episódio, fica ao convite aberto para vir cá também falar connosco. Mas certamente eles se calhar queriam imagens para ajudar a divulgar o município, deve ter sido uma contrapartida de algures com... Eu não faço ideia. No que toca a financiamento. Mas isso não impede que tu não faças o teu trabalho, não é? Eu aqui só vou falar do que aconteceu de facto. Claro.
e eu posso ter as minhas... Claro, as tuas ilações, sim. Mas enfim, começaste a trocar e lá está, como estava a dizer, perguntei qual era a minha autonomia e se aquilo que eu me estava a dizer era uma imposição ou uma sugestão, porque eu agradeço que me deem sugestões. Muita gente me dá sugestões e eu aceito-as se quiser. Claro. E digo isto sem qualquer arrogância, porque quando alguém pede, quando eu dou uma sugestão a alguém, olha Ruben, eu acho que devias fotografar assim. Tu até agradece, uma sugestão, uma pessoa agradece, depois tu é que sabes. Enfim. O que eu esperava do Luís Vasconcelos, mesmo que esperei do Pedrosa, como tutor, ou mentor da Bolsa, foi uma pessoa que a nível criativo não teve interferência. Pelo contrário, uma coisa que eu acho de louvar, a certa altura no trabalho que eu estava a fazer do Rio, recebi uma chamada de António Pedrosa, onde ele me dizia: Bruno, estou-te a ligar porque sinto que se calhar estás a ficar condicionado pelo que eu irei gostar ou que a manifesto poderá gostar e quero que fotografes como tu quiseres, sem pensar em mim, sem pensar. No final, iremos tentar fazer o melhor possível. Claro. No que toca à edição, seleção, formas de apresentar o trabalho, etc. Até lá, se te apetece fotografar assim, não penses se isto é documental, se isto faz. E ele estava a ter o oposto. Ele respondeu-me, voltando ao e-mail, a dizer que ele enquanto era o meu editor, a quem eu teria que mostrar o trabalho e que no final, isso está escrito, com o meu acordo iria ser decidido a seleção das imagens, o tipo de papel usado no livro, tiragem, etc. Bem, resumindo e avançando no tempo, nós nunca nos entendemos, não é? Não houve cedências. Não, porque eu tenho que fazer o que acredito. Pois. E quando alguém coloca um júri internacional a escolher um papel, tem que saber lidar em trabalhar com um trabalho que não gosta. O trabalho pode ser uma merda, desculpa. Não, isso foi exatamente o que eu te disse ao telefone esta semana. Podia ser o pior trabalho do mundo, mas foi aquele que o júri escolheu. Eu tenho que dizer, é tratado com respeito. Sim. Não fui tratado e eticamente. Pronto. A minha experiência de estação de imagem foi provavelmente a pior experiência que eu tive em fotografia. Não é que tenha um percurso enorme. Fui tratado, fui subestimado, não me trataram com respeito. Achas que foi um pouco isso? Que achavam que se calhar ias ser mais maleável por estares há menos tempo no mercado? Entra lá e cai lá um Bruno Silva de paraquedas naquele grupo, no universo fotojornalístico. Eu entendo que eles olhem para mim quem é este tipo. Pronto, e eu entendo isso. Todos nós fazemos isso. Quando entra ali. Agora, eu não percebo menos do que o meu colega que fotografa para o público. Claro. E trabalha com a mesma ética, não é? Com a mesma intensidade, não é? Porque eu não consigo fazer bolsas em 15 dias. Eu sei que há lá pessoas que fizeram. Não vale a pena estar aqui com o nome. Sim, já ouvimos assim algumas histórias. Sim. Mas eu não consigo. Não é? Nem vou estar, enfim. Conclusões, culminou a certa altura o Luís Vasconcelos enviou-me um e-mail a informar que já não havia tempo para fotografar mais, porque já estávamos em fevereiro, é preciso preparar a exposição e o livro, tudo bem, e para combinar um dia que me iria ligar para escolher o que seria a exposição. E eu próprio liguei nesse dia e disse ao Luís, aliás, ao longo deste tempo todo, em vários e-mails eu mostrei vontade em ir a Lisboa para lhe mostrar ideias, estava a trabalhar na maquete. Atenção, eu não estou aqui, eu estava disposto a ceder, obviamente, que isto é uma colaboração, uma bolsa, ok? Fui ignorado nunca houve possibilidade de ir a Lisboa. Nessa altura ele queria resolver a exposição e o livro por telefone, também disse que não, que preferia ir a Lisboa. Fosse qual fosse o dia, eu arranjava a forma de lá ir. E aí eu percebi, pronto, uma pessoa sem palavra, não é? Quer dizer, disse que sim, e depois passados uns dias recebi um e-mail a dizer, está tudo feito. São estas as 25 imagens, nem sequer tipo, Bruno, o que é que achas? Não, são estas as 25 imagens, arranja legendas e sequencia como quiseres. Não tenho mais nada a discutir contigo. Foi isso que aconteceu.
Mais à frente, alteraram o meu título da problemática da saudade para saudade, que acho super grave. Na altura questionei no dia da inauguração. Aliás, a inauguração teve assim uma data e uma hora. Sim, foi uma peculiar, sexta-feira à não é? tarde. Pá, o meu trabalho foi sabotado completamente. Sim, quando as inaugurações eram no sábado. Sim, e ainda mais triste é que, pá, pronto, mesmo sem informação, ainda estavam lá umas 10 ou 15 pessoas que estavam a fazer perguntas. Vamos esperar pela inauguração e tal. Não, a divulgação foi quase nenhuma. Sim, foi em conjunto do festival, onde por acaso estava lá o meu nome. A certa altura, já estávamos lá 40 minutos à espera que inaugurasse, e percebi por alguém da estação de imagem que o Luís Vasconcelos já teria ido embora, ou seja, desapareceu. Iam pessoas lá à espera, não é? Eu acho que é um ato de cobardia para mim, Que ele na minha opinião, não é? Não, porque está constantemente a fugir às perguntas. Não gosto do meu trabalho ou não, devia dar a cara pelo seu próprio festival, Claro. mesmo que fosse dizer, pá, houve aqui dificuldade de entendimento com o Bruno, este foi o trabalho possível e tal. Obviamente que eu ia lá dizer o que se tinha passado. Mas o que eu ia dizer, eu não ia para lá armar escândalos, eu ia dizer que aquele trabalho não me representa, não é? Porque não foi, nem sequer, eu nem sei quais foram os critérios que ele usou para escolher aquelas imagens. Isso é que é capaz de ser um bocado a principal questão, não é? Que é o próprio autor não se reflete, não se revê no trabalho não que se lá revê está. no trabalho que foi apresentado. Não, Isso é obviamente não é? que não. E nem faz jus, se calhar, ao trabalho todo que teve. Porque na altura eu disse isso pelo telefone, ele disse, mas as fotografias são todas ok, tudo bem, é assim, eu com 500 palavras posso fazer, eu olho para as fotografias com palavras, não é? E podes dizer frases diferentes, histórias diferentes. E o que eu sinto no meio disto tudo foi que o meu trabalho estava sem a força que eu estava a tentar colocar. Sentiste alguma estava assim um bocado castrado, né? Estava ali. Era só também o tempo todo que ele passou, o esforço que ele fez, o trabalho. Sim. Depois aí está, Quanto não mais, representava, trabalho o em trabalho si final não representava esse esforço todo que tinha sido aplicado no trabalho. O que é estranho, não é? Porque supostamente devia ser exatamente o oposto, não é? Este tipo Este festival este devia tipo de servir festivais, para elevar a fotografia, elevar a não, fotografia, não o para trabalho tratar do desta autor, forma. nem Mesmo que dos seja um autores. pouco do que normalmente é, e agora esta minha experiência pelas sessões de imagem explica muitas das bolsas que estão lá. Bolsas e prémios. Pronto. Eu Portanto, tenho algumas opiniões sobre os pronto, a minha experiência foi essa. Foi a falta de respeito, falta de ética que eu esperava, porque eu vivo bem com alguém que não gosto do trabalho dessa pessoa. Ou seja, Sim, nem todos temos gostado do mesmo, não é? mas Obviamente. respeito, não é? Por exemplo, eu acho que o Luís Vasconcelos o que fez na fotografia em Portugal enquanto fotógrafo é irrelevante. Para mim. Essa é a minha opinião. Não fez nada. Eu lembro-me de outros fotógrafos. Mas eu respeito-o imenso. Ou respeitava. Porque é editor, foi editor de jornais, foi editor, dirige, é diretor de um festival. Portanto, eu não tenho gostado do trabalho dele para trabalhar com ele. E eu sinto que ele não me tratou com essa, sempre com essa da mesma moeda. Achas que ele estava demasiado em cima do cavalo dele a olhar? Não sei o que é que se passa. Eu não sei o que é que se passa. Não sei o que é que se passou. Também pode... Acho que foram constantes, foi muito cansativo, foram constantes braços de ferro e eu não gosto disso. Eu gosto aquela visão mais antiga daquilo que é fotografia também pode ter Não, eu acho chocado com uma visão eu não mais vou fotografar moderna. os estudantes e a torre para agradar. Ou seja, o que aconteceu na minha opinião Isso é quase A ideia não era isso é agradável. quase um bocado a foto postal de Coimbra. A ideia não era agradar, a ideia é fazeres o projeto que tinhas proposto. Ponto. Imagina que tu só fotografavas 60 paredes e estava feito. Aqui a questão é que no momento em que Eles o projeto eles tinham que aceitar. Sim, no momento em que o projeto é aceito, pronto. E isto aqui também, pronto, agora este tópico também, né, também fala um bocado também para as pessoas perceberem, muitas vezes, como é que funciona um bocado Eu estou aqui a tentar resumir porque há muitos pormenores Claro, no meio disto claro, tudo, claro. mas resumindo o que foi a minha experiência da estação de imagem foi essa. Aliás, acho que é Celina Lunsford, não? Que Se estava no podes júri. pesquisar. Estava... Vê se consegues- Não, no Celina, júri. não, isto foi, não, Celina, Celina Lunsford, L.U. Ela estava no júri de 2018. Não, não. esta faz parte da estação desculpa.
da Old Press Photo. Está aí. Falei com ela no Foto Espanha. Porque um mês depois Ainda foste selecionado para a fui Foto selecionado para a Foto Espanha e levei o trabalho de Coimbra só. E falei com a Celina Lunsford e escolhi-a precisamente. por causa disso. Quero ver se alguém que faz parte do Old Press Photo vai-me dizer que isto Não vale é mesmo. uma merda, não é? Porque eu sei que nesses sítios eles dizem. Claro. São sinceros, Claro, não é? Mas foste apresentar exatamente as mesmas imagens ou que já foi Não, a tua seleção? a minha seleção, porque foi Que essa. é importante referir esse Obviamente, pormenor, sim, né? Que sim, era obviamente. o Foi a trabalho minha que tu querias que tivesse sido apresentado na estação, apresentaste à Celina. E sei que ela está habituada, não é? Isto é curioso, porque o Old Press Photo é basicamente, ou seja, a estação de imagem assenta na base do Sim, que vai seria buscar muito o a Old ideia Press lá, Photo. sim. E não acho isso mal, pronto, é o que é. Estamos a falar de fotojornalismo há pouco em off e tal. É espantoso quando hoje em dia se vê autorretratos no Old Press Photo. Ou seja, está a mudar. Olhamos para a Magnum, olhamos para a agência VU. Um dos júris dos prémios de Estação Imagem, eu sei que eu acho que era o Santiago Leão e era a Tânia que fez aquele trabalho no Israel. Tânia com Y, eu não sei o último nome dela. Júri de 2018, Sim. certo? Ouvi um podcast há pouco tempo do Small Voice, onde ela reclamava que achou ridículo terem alterado o título de alguma coisa. Isto é curioso, não é? E eu percebo quando o António Pedrosa me disse que era impossível ganhar, porque um júri, um é editorial, outro ligado a fotografia de confronto e um de guerra e tal. Que é o mais à Se procura. calhar viram, opa, pronto, este tipo opa, andou a apanhar lixo do chão, digitalizou e pronto, tem aqui. Pronto. Enfim. Da Celina Lunsford, incrível, gostei muito de falar com ela, embora, lá está, fotojornalismo não é uma coisa que eu pense muito, mas ela também, lá está, como só que aqui em Portugal é impossível sair de fotojornalismo, virar um bocadinho ali ao lado, não é? Já está, o fotojornalismo tem que ser uma guerra contra todos os outros tipos de fotografia. Lá não, ela também tem em Frankfurt uma galeria em que apresenta trabalhos documental, mais pensado. neo-documental, uma coisa mais com algumas cabeça. práticas artísticas. E eu mostrei-lhe o trabalho de Coimbra e estava a falar e estava a explicar demasiado porque queria que ela percebesse. Certo. E ela disse: Bruno, estás-te a explicar demais, o teu trabalho é perfeitamente legível, eu não preciso que me expliques essa coisa toda. Opa, exatamente, essa tem. Epá, foi isto. Depois disso nunca mais falei. Para mim, para todos os efeitos, a história acaba em Coimbra, o meu trabalho termina em Coimbra. Ele desapareceu em Coimbra, Luís Vasconcelos. Não sei onde é que ele anda desde então, porque ele me se despediu, desapareceu. E é uma falta de respeito, não só comigo, mas com as pessoas que foram lá ver o trabalho. Sim, nós até perguntamos se o livro ia estar disponível, quer dizer, o livro nem sequer no site está disponível, nem se encontra à venda em lado nenhum, pelo menos que a gente tivesse encontrado, e perguntámos sobre isso. A exposição também teve só Coimbra e não foi para mais lado nenhum, tanto quanto eu sei. Por isso eu acho que E vai ficar por ali. E, opa, acho que morreu ali sim, em Coimbra, nasceu lá e morreu lá. Sim. No entanto, só para não me esquecer que estou aqui a divagar muito, porque eu disse que ia resumir, mas este resumido, eu teria que estar aqui muito tempo para explicar. Enfim, o Foto Espanha foi uma experiência positiva que me motivou logo a seguir a isto, porque isto é muito importante. Eu, por acaso, a partir de 2017, comecei a fazer umas coisas mais a sério, não é? Mas eu nunca ia de paraquedas, já lido com fotografia Claro, há mais de 10 anos. Sim, sim. Mas isto é uma pessoa que esteja a começar, uma pessoa que questiona: será que o meu trabalho é uma porcaria? Será que devo continuar a fotografar? Será que isto é assim tão mau? Ou será que tem que fazer aquela imagem igual a todas as outras? Uma pessoa que se sinta um pouco mais insegura, isto é capaz... Porque é o tipo de momento Que é uma coisa que é costume de quem está a começar, não é? Não tem Sim, ali exato. aquela Isto certeza isto pode- do seu pode- corpo de pode trabalho matar. e qualquer Obviamente. coisa ali um bocado mais negativa, se uma pessoa não sabe lidar um bocado com essa crítica, pode uma pessoa tipo, ok, vou fechar a loja Exatamente. e vou-me dedicar a outra coisa. Exatamente, não e é? está ali morto, enterrado, porque esta são imagem. E é preciso ter um bocado de cuidado com esse... Enfim, exato. Então este Foto Espanha vem numa altura boa porque, primeiro, pronto, é porreiro ter sido selecionado
Por acaso fui selecionado para o trabalho do Rio, não com o de Coimbra, mas levei Mas o que mostraste umas 10 foi- fotografias, 11 fotografias Só levaste um portfólio. levei 2. Veio do Rio, de Coimbra. E quis mostrar o de Coimbra a pessoas específicas, como a Celina, que é do All Press Photo. Não é que o meu objetivo seja embarcar pelo fotojornalismo, mas quis querias mostrar uma alguém opinião, que ok. está ligado ao maior prémio de fotojornalismo, ao maior, não é? Acho que isso não há dúvidas, talvez, um dos maiores, ok? Achaste aquilo estava assim tão fora da caixa, se era tão, se os retratos não faziam sentido, como me disseram que não fazia, etc, etc. Além disso, opa, tive ali ligações importantes, já tenho uma exposição para 2021 com esse trabalho. Boa. Podia ser antes, mas pá, podia ser antes, mas há aquela coisa do regulamento. Eu sei que a estação de imagem sei, não sei. cumpriu em nada Tenho. com o regulamento que eles tinham comigo, Isso é verdade. mas eu vou tentar cumprir ao máximo, porque quero sair daqui limpinho e esquecer isto. Não, Porque o consciência trabalho, tranquila e sair. aliás, como eu estava a falar, hoje à tarde vou fotografar para Coimbra, o trabalho não morre ali. Eu não uso a bolsa, a maior parte das bolsas, se não todas, que é, encaram aquilo como uma reportagem e acabou ali. O meu trabalho, acho que uma coisa que aprendi no Master foi importante para mim, é quase impossível fazer um bom trabalho num ano. Tendo em conta um nível de exigência alto. Acho que se tu relacionares os trabalhos, os grandes trabalhos, com o tempo que eles demoraram a fazer, todos eles são ali 2. Mas aquilo que tu me dizias ontem, como é que era, quem é que disse que queria, como é que é, queres uma foto excelente ou queres muitas fotos boas, não Sim, é? o Tito chegou-me a dizer isso, não é? É uma altura que ele veio 100 fotografias, ou ele cortou-me aquilo para 3 fotografias. Aquilo partiu-me o coração na altura. Eu virei para ele, não há imagens mais fixes, não há imagens fixes nessas 100. E ele diz, Bruno, são todas fixes, mas estas 3 são excelentes. Não é que sabes, queres o fixe ou o excelente. Pá, e essa exigência, não é? Do universo todo de fotografias que eu fiz em Coimbra, foram montes de rolos, montes de imagens, centenas de imagens. Eu cortei aquilo para 20. E tenciono agora cortar para 15 ou para 12 e depois ir acrescentando Ajustando. outras. E em 2021 quero ter um bom trabalho. Que então E eu não vais, preciso de bolsas para fotografar. Obviamente que ajudam, e para mim a coisa mais importante no Bolsas de Sessão Imagem primeiro foi a possibilidade de voltar a Coimbra, ser pago por isso, e para mim também é ter um reconhecimento do trabalho que eu estava a fazer, que é o caso do Rio. Quando tu estás a meio de um trabalho, concorres e um júri elege o teu trabalho, dá-te motivação, não é aquela coisa, não é? E para mim foi isso. Agora, de resto, não há nada ali. Acho que foi quase uma espécie de regime, um jogo de bastidores muito triste. E eu estou a dizer isto, atenção, eu ter-lhe dito isto tudo, mas ele nem me deu não deu a oportunidade de falar com ele. Portanto, Só a e ele não pergunta- quer saber, na verdade. Portanto, Sim, eu acho que é mais por aí. Quer fazer de conta que não aconteceu. Parece, pelo menos é como parece. é isso, e passa o radar, vai estar à exposição, não é? Como tu falavas, no Vai estar na CPF. CPF. A minha não está, ninguém pergunta, porque é uma fachada isto, não é? Porque muitos dos fotógrafos, que eu na própria, é incrível, eu e um colega meu que estávamos lá na cerimónia, não é? Falarem mal dele e depois passando de casa já estão a abraçá-lo. Quer dizer, eu não sou assim, para o bem e para o mal. Mas pronto, mas temos que contar que o do exposição. Em 2021, aqui no 2021, Porto, 2021, numa galeria, que não vou dizer Aí voltamos, qual. voltamos novamente depois a falar. Sim. E a gente divulga aqui também. Sim, E a gente também divulga, obviamente. Sim. Sim. Vais continuar a Coimbra então? Estou a continuar. Aliás, eu podia ter já uma exposição de Coimbra no início do próximo ano. Sim, mas aqui tens no essa Porto. limitação, não é? Eu não tenho essa limitação porque, na verdade, Sim, o contrato. e eu acho é que posso Entre melhorar aspas, o trabalho, sim. não é? E quero refletir. E quero ver se materializo, já que o livro da Estação Imagem é uma representação do que foi a exposição. E pronto, é uma coisa pobre, do ponto de vista de fotolivro, na minha opinião. O material é bom, a capa é boa e tal, mas não há ali grande empenho, não é?
na paginação. E eu acho que é sempre importante, já que tens a oportunidade de ter um livro, fazer alguma coisa diferente da exposição. Estás a dar a oportunidade de outra experiência dentro do mesmo universo. E podes complementar um bocadinho, né? Podes usar um bocado Exato. o livro como complementar o... Porque há imagens que não encaixam na exposição, que poderiam encaixar, mas isto teria que haver todo um diálogo. E eu tinha uma série de ideias é e algo- maquetes. algo que podia e ter que toda a sido gente sabe, falado e inclusive, decidido. inclusive o trabalho que dá para fazer uma maquete. Não é? E, enfim, não foi possível. Paciência. Não vai ser à custa desta só imagem que o meu trabalho. Não. Nem... Sim, Ah, o trabalho, portanto, o trabalho irá aparecer como tu querias, de uma maneira ou de outra. sim. E eu agora Isso estou é a o mais passar. importante. Este ano de 2018 foi muito cansativo no culminar desta gestão de todos estes projetos que eu tive a fazer em pouco tempo, e mesmo a nível pessoal vivi uma separação forte, o meu pai ficou bastante doente e estou... E Estás estas a ver coisas todas, ajustar. eu estou a falar nisto, não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem, porque isto está Claro que presente. está sempre presente, influencia, sim. Isto está, influencia. trabalho isto está presente no trabalho. E estas coisas todas que nós falávamos, e agora já não tem nada com esta imagem, está encerrado, pelo menos para mim. Sim. Estas coisas de fotografar nos locais que se tem ligação, isso tudo, sei lá. E depois, havia um amigo meu que me dizia: pá, mas assim estás limitado porque tens aqueles sítios onde viveste e já está. Eu fiquei a pensar nisso. Mas entretanto, estamos a falar destas coisas todas que aconteceram este ano, não é? Eu durante quase 3 anos passei a maior parte do meu tempo em Matosinhos, uma relação que tinha lá, e de repente Matosinhos não me diz nada, poderá dizer, e agora se calhar já me apetece ir fotografar a Matosinhos. E se Já é calhar, mais uma referência que tem. e se calhar Matosinhos, não é? E aquela relação de qual era a minha memória em Matosinhos, que era ir à praia, à bola de nível, quando era pequeno, não é? Entre viver quase a tempo inteiro lá, e entre isso já não acontecer, e qual é a minha relação com a cidade com isso? Isso pode ser uma coisa parecida. Bruno, isso é só sobre ti. Não, pode ser sobre outras coisas. Sobre alguém que teve uma experiência parecida em... sei lá, em sítio qualquer. Às vezes nem tem que ser a tua história, pode ser outra Outra, história. e aliás, eu tento que isto não seja óbvio, estas coisas, por exemplo. Eu tenho um trabalho também que estou a fotografar agora, e que já estava a fotografar desde 2015, que é sobre Aveiro. Que quero fazer qualquer coisa em livre, não digo livre, mas qualquer coisa, porque na altura eu ganhei uma coisa também no IPCI, que foi a fábrica de zines. Tive a Sim, eu oportunidade lembro. de fazer uma zine, começar e acabar no mesmo dia. E fiz na altura com o Adriano Miranda, com a Lara Jacinto, com o Miguel Proença. Miguel Proença é um bom exemplo. Disto estamos a falar de fotojornalismo documental, que ele foi fazer um mestrado no Reino Unido. E lá é o contrário. Sim. Miguel. É outro mundo. Que ele está até frequentemente no Martin Parr, acho que às vezes vai lá fazer qualquer coisa, não sei, não tenho certeza, mas acho que vi alguns do Martin Parr lá aparecer. E lá é o contrário, que não é que vamos aqui fotografar, não, vamos tentar se calhar usar o ficcional para contar, que é uma coisa que acontece no documental em vídeo. Que usam a representação para falar de uma história. Não tem cena, o David Alan Harvey faz isso. Por exemplo. Usa aquele livro dele do Brasil, é muito isso, por exemplo. E agora, eu lembro que estavas a falar desses projetos, que estavas a fazer da São Matosinhos. Há alguma coisa que tu gostasses muito de fotografar, mas que ainda não o fizeste, por alguma razão? Tenhas um projeto, algo aí que para o uma boa futuro? pergunta. Eu não tenho assim... por acaso não tenho assim fetiche na fotografia. Assim, uma coisa que... É que às vezes há pessoal que tem, gostava muito daquele sonho, agarrando um bocadinho naquela questão de início da conversa dos Sem sonhos. limitações. O meu sonho na tipo, fotografia eu se pudesse- era poder estar... eu se Eu pudesse- vou dizer isto de forma sincera. Neste momento, tendo em conta o que eu fiz a preencher os passos da minha vida em pouco tempo, estava de ter uns meses só para me dedicar a uma coisa. E tenho a certeza que ia fazer alguma coisa melhor do que o que fiz até agora. Porque ia ter esse tempo. E sou uma pessoa focada, não é? Por exemplo, isso acontece muito nos cursos, que há pessoas que fotografam porque nos cursos têm que fotografar, mas fora deles não fotografam. Eu não preciso nada disso. Então tudo o que fotografam é só meramente orientado para o curso, não tem ali Há quase pessoas tempo, assim, não eu tem ali não. quase tempo nenhum tipo de escape, uma espécie de escape, por assim dizer. Eu, por exemplo, Aveiro, estava a falar de Aveiro, que é outro projeto que está dentro desta espécie de tríptico que eu queria, que está tudo interligado, e agora até ando a pensar, se calhar mostrar Coimbra, com Rio Tinto e com Aveiro, não é? Esteticamente
semelhantes, pá, não sei. Fazes 3 livros em 3 Por volumes. exemplo, e Aveiro, eu na altura quando saí de Coimbra, e aconteceu assim, pronto, tive uma fase que também que é uma marca na minha fotografia em termos de ver as coisas. Eu vivi em Coimbra e tinha lá uma namorada que depois me mudei para Aveiro com ela, vivi que ela faleceu passando uns tempos. E eu testava Aveiro não só por isso, mas também por isso. Claro. Não é? Porque aquela memória e Deixa tal. de ser- Aí está mais uma vez a questão da memória. Questão da memória. E A voltar parte da memória é lá muito e essas importante. coisas todas. E na altura eu queria fazer um trabalho sobre isso. Mas não queria que fosse lamechas. Não, coitadinho, tal. Namorada. Não. Eu queria fotografar o território e usar, por exemplo, na altura, lá está, eu sou muito influenciado pela música. E na altura eu ouço muito música quando estou a fotografar instrumental. Principalmente Brian Eno. Estava a ouvir Brian Eno. Ele tem uma música que se chama Unfamiliar Wind. E na altura isto faz todo sentido. Porque o vento é uma característica. Sim. E o vento é Estou estava a pensar exatamente nisso. e o vento é aquela metáfora que eu precisava, não é? De algo que se sente, mas que não se vê, não é? Aquela presença, aquela ausência, aquelas coisas todas. E é um bom título que nos remete também para a música instrumental. E é um trabalho também que não entram pessoas, porque simplesmente elas não aparecem. E é quase como uma música instrumental, não tem palavras. Tá. Se tivesses tempo, o que é que se tivesse tempo, dinheiro. Eu acho que tudo agora mais precisavas. o tempo é um clichê, não é? O tempo é dinheiro. Mas sim, eu não pretendo que a minha fotografia seja que faça muito dinheiro. Estamos fartinhos de dizer que não há fotógrafos ricos por isso. Não, os bons. Acho eu. Ou muito tarde. Não sei. Não, eu queria ter mais tempo para fazer algumas coisas que tenho em mente. Principalmente há uma coisa importante que nós falamos aqui. Passa-se muito tempo a fotografar, mas acho que é igualmente importante perder o tempo a olhar para as imagens depois de fotografar. E a pensar e a tentar estabelecer ali ligações, ou sejam dummies, seja o que for. É preciso olhar para as imagens, porque se calhar perdemos muito tempo a fotografar e pouco tempo a selecionar. É feito uma coisa muito quente e nem sempre depois mais tarde se calhar arrependemos. Mas sim, o meu não tem assim nenhum projeto fetiche para fazer. Obviamente gostava de ter tempo para continuar. Tenho, obviamente, a questão de Coimbra, não é? Que já há pouco mais de um ano a fotografar, gostava de continuar, pelo menos até 2021, e 2021 será uma altura em que irei parar e ver o que tenho, e já que tenho a oportunidade de ter uma exposição nessa altura, um curador que vai trabalhar essas imagens, ver o que se passa, não tem sequer que ser o fechar desse trabalho, mas sim uma pausa para reflexão. O da Aveiro também é uma coisa que quero, sem pressão, continuar a fotografar. E há coisas que vou semanalmente e outras mensalmente. A Aveiro é uma daquelas que vou mensalmente, mais ou menos. O do Rio é uma coisa que, pela natureza do trabalho, acho que está esgotado. As obras estão praticamente terminadas, tem um passadiço e tal. Não estou a dizer que é impossível continuar o trabalho, mas para o que eu gosto, acho que devo encarar aquilo como um exercício, como orgulho, que gosto do trabalho e que a exposição do manifesto, estamos a falar há pouco, só voltando para teve que ser assim uma sequência linear, que acho que não resultou muito bem com aquele trabalho. Depois, mais tarde, em março, penso que foi no mês da imagem, não sei se deram conta que houve aqui, acho que é organizado pelo Mira, que há exposições em vários sítios. O Pedrosa ligou-me na altura e disse: posso ser o curador? Tenho aqui uma ideia. E fez uma coisa, para mim já encaixou, uma mancha na parede com várias imagens e uma coisa, ou seja,
perde um pouco mais na narrativa, mas ganhou mais força. E foi já um trabalho também de curadoria, Ok. não só de fotografia, que eu acho que essas duas coisas podem... Então, o que é que podemos contar de trabalhos teus brevemente? Então, Opa, as para já- exposições, não é? para já vou continuar a trabalhar sem Vais assim, continuar grande... esses projetos? Sim, como sempre fiz. Eu se vir alguma coisa que encaixa... Livros ainda não está no plano? Talvez... Estás a pensar nisso ainda? Estava há dias a falar até com sempre a falar de Pedrosa, mas ele é a pessoa mais ligada a esse trabalho, de materializar fazer tipo, não digo um catálogo, uma coisa mais fixe, mas dentro, ou seja, isto foi, nem que seja com poucas imagens, 15 ou 20 Certo. imagens do trabalho do Rio, mas de certa forma é fechar e deixar ali lá está a questão da memória. Não é? Qualquer coisa para trás, não é? Eu encaro muito, estou criando aqui uma ligação com a música. Eu acho que as exposições são tipo os concertos e os livros são os álbuns, não é? E é por isso que eu tenho tanto cuidado. O mau concerto toda a gente esquece, o mau álbum fica ali para sempre. E não há hipótese. E é por isso que às vezes lançar assim livros. E então, eu quero que seja uma coisa com bom gosto, ando a trabalhar já há algum tempo, que depois irá ser feito. Mas quero coisas pequenas, 50 cópias, não é? Aquilo é mais para viver no universo escolar, que foi uma bolsa escolar, está lá um Certo. livro, não é? Uma prova, não é? Isto foi terminado. Algo físico, Quero não é? pedir a alguém que escreva sobre isso, não é? Perca algum tempo a falar sobre esse trabalho e que escreva ali de uma forma melhor do que eu, não é? Porque nós às vezes fotógrafos fazemos as coisas ali, pronto, e é o possível. E pronto, e é para uma forma de fechar o trabalho, não quero que seja um livro, mas quero que seja tipo uma coisa económica, não é? Em termos de produção, mas indo com a alma do livro, é isso. Ok. Que às vezes encontra-se algumas zines que têm pelo menos o lado de pensamento. E claro que eu não posso fazer isso no mês, tenho que, mas agora no início do próximo ano já falei com e eles até me vão ajudar de alguma maneira. Sei lá, um evento qualquer, mostrar aquilo. E vou ter este trabalho do Rio em Espanha, ainda não tenho certeza. Ainda não tens datas para mas, Pronto, quando tiver essa informação, não te sim, esqueças sim. de passar. Eu sou muito mal nisso, sou péssimo a vender-me e a divulgar. Isso é um mal muito. Mas pronto, é isso. E acho que podemos ficar por aqui. Já... Acho que sim, já deu aqui para pano para mangas. Para pano E ainda para muita mangas. coisa ainda podemos Ainda tentar não falar, teríamos não é? muito mais. Mas vamos guardar isso para quando tiveres Sim. a tua exposição e É os isso. Sim, livros. vens cá Fazer um apresentar. especial. Vens cá apresentar. falar novamente sobre isso, não é? E mais uma vez Sim. agradecemos a todos Obrigado. por teres aceito Obrigado o nosso eu. convite. E E espero que continuação. também tenham gostado de ouvir. Quem é que Sim, não gosta? continuem a mandar as vossas sugestões, a darem o vosso feedback, façam uso e abuso da nossa hashtag da Prova de Contacto Podcast para divulgar os vossos eventos e acho que ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Tá, até uma próxima. Abraço. Obrigado.